Isso foi há uns 25 anos, quando eu era criança e morava em um bairro tranquilo. Era um daqueles bairros onde quase não passavam carros ainda, e onde dava para jogar futebol ou esconde-esconde na rua, sem que ninguém dissesse nada. Isso especialmente na rua atrás da minha, a última da colônia, tão distante de tudo que ainda era de terra no fundo. Meus pais podiam me ver da janela e enquanto a gente não se afastasse do quarteirão, não tinha problema. Quase todas as tardes éramos os mesmos. 2 vizinhos da casa da frente, meus primos que moravam algumas casas depois e eu. Às vezes se juntavam mais crianças, mas naquele dia em particular éramos só nós, o grupo de sempre. Lembro que estávamos brincando mais tarde que o normal, já estava escurecendo e a iluminação do bairro não era boa, então tudo parecia meio apagado. No fundo daquela rua havia um terreno vazio, numa parte onde já não havia casas, só terra, alguns arbustos secos e um caminho que levava até a estrada grande. Aquilo despertava nossa curiosidade, mas ainda não deixavam a gente entrar lá. Diziam que era perigoso, então sempre brincávamos do lado oposto. Mesmo assim, naquela noite estávamos um pouco mais perto daquele terreno, porque fomos procurar uma bola que tinha rolado para lá. Eu estava me abaixando para pegá-la quando vi alguém vindo pela rua. Era uma menina que eu nunca tinha visto no bairro. O estranho foi que assim que ela nos viu, se escondeu atrás de um carro, como se tivesse medo de se aproximar. Ficamos parados. Um dos meus primos disse que provavelmente estava perdida e o outro falou que era melhor a gente entrar. Mas eu fiquei preocupado porque ela parecia muito pequena e estar na rua àquela hora era muito estranho. Lembro que perguntei se ela estava bem e aí ela saiu. E desde aquele momento eu soube que tinha algo errado. Era muito claro. Eu não era a criança mais esperta do mundo, mas sabia que a roupa dela não era normal. Ela usava um vestido simples, mas muito velho, como aqueles uniformes de escola que já quase não eram usados. Não tinha mochila, nem blusa, nem nada que indicasse que vinha de alguma casa ali perto. Os sapatos eram grandes para os pés dela e estavam limpos, mas o vestido parecia desgastado, como se tivesse ficado guardado por muito tempo. Não sei, mas lembro disso porque naquela época todas as meninas se vestiam de um jeito bem diferente, e isso ficou na minha memória. A segunda coisa que notamos foi o rosto dela. Não porque estivesse machucado, mas porque ela não fazia expressão nenhuma. Não sorria, não parecia assustada, nada. Só nos olhava. E quando falou, aí sim, a gente ficou com medo. A voz dela não era de criança. É difícil de descrever, mas era fina, como se uma mulher estivesse tentando falar como criança e não conseguisse. Era como se a voz viesse de muito fundo, de um lugar que não combinava com o corpo que estava na nossa frente. E ela perguntou: "Onde fica a estrada?" Assim, sem contexto, sem aviso, sem dizer que estava perdida. "Onde fica a estrada?" Eu apontei para o terreno despovoado e disse que era daquele lado, que se ela seguisse reto ia encontrar. Ela não perguntou mais nada, não agradeceu, nem disse nada. Só começou a caminhar naquela direção, devagar, como se não soubesse mover bem os pés. Vimos ela avançar até desaparecer entre as árvores secas do terreno. A gente entrou, e lembro que quando cheguei em casa, meus pais perguntaram por que eu estava tão branco. Contei o que vimos e eles disseram que devia ser alguma menina nova no bairro, recém-chegada, e ficou por isso mesmo. Quer dizer, pelo menos naquela noite. Porque o assustador veio depois. No dia seguinte, bem cedo, começaram os comentários entre os vizinhos. Diziam que uma menina tinha fugido de uma igreja que ficava a algumas quadras. Falaram que a mantinham lá porque estava possuída e que a tinham trazido de um povoado. Segundo disseram, esperavam uns padres para revisar o caso e que não era a primeira vez que ela tentava fugir. Cada versão dos vizinhos tinha detalhes diferentes, mas todas coincidiam em que havia uma menina naquela igreja e que havia algo muito ruim nela. Quando escutei isso,
Meu estômago virou. Não associei imediatamente, mas pouco a pouco caiu a ficha. A menina que vimos na noite anterior estava indo para a estrada, se afastando do bairro, como se tentasse ir o mais longe possível da igreja. Lembro que por muito tempo, depois disso, a gente parou de brincar naquela parte da rua, tanto nós quanto as outras crianças. E não porque nossos pais proibiram. Era porque todas as noites, quase no mesmo horário, pouco antes de anoitecer, se ouviam gritos. Mas não eram gritos normais, eram estranhíssimos. Pareciam de outra época, como de alguém mais velho. Como se a voz mudasse no meio do grito. Tinha noites em que parecia uma mulher idosa, outras em que soava como se a voz viesse de um quarto enorme ou vazio. E com o tempo, quando falávamos sobre isso, cada um lembrava de um jeito. Meus primos diziam que parecia que a menina estava muito perto, como se andasse entre as casas. Outros vizinhos diziam que parecia vir do terreno despovoado. Uma senhora jurava que escutava por cima, como se fosse um eco nos telhados. Eu não sei. A única coisa que sei é que todos nós ouvimos, e que todos paramos de brincar na rua por meses. Depois de um tempo, os gritos pararam. Paramos de falar do assunto e esquecemos. A história virou um daqueles rumores do bairro que os adultos continuam repetindo e que as crianças tentam esquecer. Mas eu ainda lembro da forma como a menina caminhava e daquela voz mega estranha. Essa história não é minha, e sim de uma amiga. Eu a escrevi da melhor maneira possível, e espero que todos vocês possam tirar uma lição disso. Tudo o que vou contar é 100% verdade. Bom, lá vai. Nunca imaginei que aquela noite ficaria gravada na minha mente de forma tão nítida. Tudo começou quando uma conhecida me enviou uma mensagem cedo. Ela não era minha amiga, mas eu já a tinha visto várias vezes, porque uma prima costumava levá-la para pequenas reuniões. Sempre se comportou de forma normal comigo, falava pouco, mas nunca me deu má impressão. Ela me disse que haveria uma festinha tranquila em uma casa um pouco afastada do povoado e que queriam convidar mais pessoas para que o ambiente não ficasse tão vazio. Como eu já a conhecia, aceitei sem pensar muito. Eu não estava com ânimo para festas grandes, e ela insistiu que seria algo simples, com música suave, comida e poucas pessoas. Não vi motivo para duvidar. Ela me mandou a localização com instruções escritas. Dizia para seguir o caminho de terra que saía por trás de um posto de gasolina abandonado e dirigir até ver uma cerca velha feita com estacas. Essa cerca marcava o desvio para a casa. Saí por volta das 8 da noite. Não havia lua e o caminho ficou escuro desde o começo. Deixei para trás as luzes da estrada e avancei entre terra solta e trechos onde os galhos batiam nos lados do carro. Acendi o farol alto para enxergar melhor, porque não havia nenhum poste. Em poucos minutos já não sentia que estava perto do povoado. Tudo parecia igual, com mato, pedras, vegetação e um silêncio sem igual. Estacionei ao lado de uma árvore grande, com o tronco cheio de rachaduras. Essa parte coincidia com o que ela havia descrito. Então desliguei o carro e desci com uma bolsa simples onde levava minhas coisas básicas. Uma blusa, minha carteira, água e meu telefone com pouca bateria. De onde eu estava, dava para ver a casa na escuridão. Era grande, mas velha. O telhado tinha telhas que pareciam dobradas pelo vento e as janelas estavam cobertas com tábuas que não deixavam ver para dentro. A única coisa acesa era uma luz amarela muito fraca na entrada. Não ouvia música nem vozes, e isso me pareceu estranho. Aproximei-me devagar. As portas tinham marcas de umidade e a tinta estava descascando. Antes que eu tocasse, a porta se abriu sozinha. Uma das mulheres que estavam lá dentro me disse para entrar.
Ela não sorriu nem me cumprimentou, apenas saiu da frente para que eu passasse. O interior estava mais deteriorado que o lado de fora. O cheiro forte de fumaça me atingiu na hora. Não era cheiro de cigarro nem de lenha, era uma fumaça mais amarga que arranhava a garganta. Havia velas no chão formando linhas retas e outras inclinadas contra as paredes. Desenhos feitos com carvão estavam por toda parte. Seres com braços estendidos, formas que pareciam corpos incompletos, rostos mal traçados e círculos preenchidos com manchas escuras. Havia umas 8 ou 9 mulheres reunidas. Todas estavam paradas ao redor do cômodo. Não conversavam entre si nem olhavam para nenhum outro lugar, apenas me observavam. Algumas eram jovens, outras mais velhas, mas todas compartilhavam a mesma expressão séria, sem reação. Reconheci a mulher que me convidou porque ela estava encostada em uma mesa comprida, coberta com panos e frascos de vidro. Ela não me disse nada, apenas levantou a mão e apontou para um espaço vazio no centro do cômodo, como indicando onde eu deveria me colocar. Não entendi por que o ambiente era tão diferente do que ela havia descrito. Pensei que talvez estivessem preparando algum tipo de dinâmica estranha para quebrar o gelo, mas aquilo não combinava com o que eu imaginava sobre elas. Uma mulher mais alta que as demais se aproximou e pediu que eu deixasse minha bolsa sobre a mesa. Do jeito que ela falou, não parecia um pedido. Ela falou firme e sem olhar diretamente para mim. Senti o impulso de manter a bolsa comigo, mas naquele momento não quis causar tensão. Coloquei a bolsa sobre a mesa e a mulher moveu um frasco para abrir espaço, como se já soubesse exatamente onde eu iria deixá-la. Quando levantei o rosto, várias delas já haviam mudado de posição e agora formavam uma espécie de semicírculo em volta do lugar onde ela queria que eu ficasse. Caminhei até o centro com a sensação de que cometeria um erro ao aceitar aquele convite. As paredes tinham manchas escuras. A lenha que queimavam parecia estranha porque a fumaça ficava presa dentro da casa, sem subir para lugar nenhum. O teto tinha uma rachadura longa por onde entrava um fio de ar frio que fazia algumas velas se mexerem. Não havia música, não havia comida e não havia nada parecido com uma festinha. Apenas um ambiente tenso que parecia apertar mais e mais enquanto elas se aproximavam umas das outras. Quando cheguei ao centro, ouvi quando fecharam a porta atrás de mim. Aquela porta tinha uma tranca por dentro, mas ainda assim arrastaram um móvel grande para bloqueá-la. Meu coração começou a bater mais rápido, porque entendi que não pretendiam que aquela porta fosse aberta tão cedo. A mulher que me convidou deu 2 passos em minha direção. Não disse meu nome, não explicou nada. Apenas fez um gesto com o queixo em direção a outra mulher que estava ao lado de um pano escuro. Essa mulher ergueu o pano e tirou um objeto envolto em mais tecido. As outras se rearranjaram, formando um círculo completo ao meu redor. O cheiro da fumaça ficou mais forte, porque alguém avivou um braseiro escondido em um canto. A mulher com o objeto deu um passo adiante e começou a desenrolar o tecido. Vi que ela segurava uma pequena adaga, com o cabo desgastado. Havia marcas na lâmina, como se tivesse sido cravada na terra várias vezes. Ela ergueu a adaga na altura do peito, enquanto as outras mantinham uma distância exata que parecia ensaiada. Quando a lâmina ficou totalmente descoberta, eu entendi que não estava ali para uma festinha nem para uma reunião tranquila. Eu estava presa dentro de um círculo de mulheres que não piscavam enquanto a adaga brilhava sob a luz das velas. Percebi que não queriam que eu participasse de nada. Desde o momento em que começaram a me cercar, não queriam que eu opinasse nem que perguntasse. Queriam que eu permanecesse exatamente onde estava. A mulher que segurava a adaga deu 2 passos para trás, e as outras começaram a mover velas, frascos e panos, como se seguissem uma ordem já estabelecida. Faziam tudo rápido, sem falar entre si, como se tivessem ensaiado cada movimento antes que eu chegasse. Colocaram velas ao redor dos meus pés. Eram velas grossas,
feitas com cera amarelada que escorria para o chão assim que eram acesas. O pavio faiscava junto da fumaça que se acumulava ali dentro. Uma delas pegou um pedaço de carvão e se abaixou para traçar linhas no chão. Desenhava sem parar marcas retas, curvas e figuras que se cruzavam. Eu seguia no centro, imóvel, observando cada passo delas. Quando o desenho tomou forma, uma mulher colocou algo no centro. Era um papel. No começo pensei que fosse parte do ritual, mas quando me inclinei um pouco, reconheci o meu próprio rosto. Era uma foto minha, tirada de perfil há algum tempo. Reconheci pela roupa que eu usava naquele dia. Fiquei paralisada. Não entendi como tinham conseguido aquela foto, nem por que estava ali. O carvão formava um círculo ao redor da imagem, como se fosse o ponto principal do desenho. Uma mulher mais velha se aproximou até ficar suficientemente perto para falar comigo. Ela me disse para deixar que aquilo terminasse, e só isso. Não explicou o que significava. A frase caiu sobre mim como um balde de água fria, porque confirmava que não tinham me levado ali para conviver nem para conhecer ninguém. Tinha me levado para outra coisa, algo que já estava preparado desde antes. Tentei me mover em direção à porta. Não quis correr, só dei um passo para longe do desenho e virei meu corpo para a saída. Assim que fiz esse movimento, 3 mulheres se colocaram na minha frente. Não gritaram, não me tocaram, apenas ficaram firmes, como uma barreira. Uma delas levantou uma corda grossa que trazia enrolada no braço, e outra segurava a adaga coberta com um pano manchado. Não parecia um objeto cerimonial novo, parecia usada, e a forma como ela a empunhava não deixava dúvidas. Minha bolsa continuava na mesa. Lá estava meu telefone completamente fora do meu alcance. A única coisa que me deu um mínimo de calma foi lembrar que antes de vir, eu tinha enviado minha localização em tempo real para um amigo. Fiz isso por costume, não por desconfiança, e disse a ele que se depois de um certo tempo eu não saísse dali, que chamasse a polícia ou viesse atrás de mim. Sempre fazia isso quando ia a um lugar desconhecido. Não sabia se ele ainda estaria me vendo ou se notaria que eu não me movia. Também não sabia quanto tempo eu estava ali dentro, mas esse detalhe me mantinha mais desperta do que o medo que já estava sobre mim. As mulheres continuaram com o ritual. A do carvão insistia em marcar detalhes ao redor do círculo. Outra alimentava o braseiro, que estava quase escondido em um canto. Esse braseiro soltava uma fumaça densa que fazia meus olhos arderem. O cheiro se concentrou tanto que eu sentia a garganta se fechar. A mulher com a corda começou a desenrolá-la, calculando a distância entre ela e eu. Tudo indicava que o próximo passo era usá-la para me amarrar. Então ouvi o som claro de uma caminhonete avançando pela estrada de terra. Era um motor forte aproximando-se sem parar. As mulheres congelaram e todas levantaram a cabeça. Uma jovem se apressou em apagar 2 velas, outra pegou um frasco e o guardou em uma bolsa de tecido. Várias moveram móveis, panos e objetos como se quisessem apagar rapidamente tudo o que tinham preparado. O motor parou bem do lado de fora. Depois vieram as vozes. Vozes de homens chamando meu nome. Reconheci a voz do meu amigo imediatamente. Senti um impulso de me mover em direção à porta, pois as mulheres estavam ocupadas guardando coisas e não prestaram atenção em mim. Aproveitei para sair do círculo. Uma mulher tentou me deter, mas não conseguiu. A mulher com a adaga a escondeu entre as camadas de sua roupa. Outra abriu uma porta dos fundos que eu não tinha visto. O vento entrou por aquela abertura e apagou 2 velas do chão. As mulheres fugiram em direção ao mato sem fazer barulho, desaparecendo uma a uma na escuridão. Só restaram as marcas de carvão, o cheiro de fumaça e a mesa cheia de frascos. A porta principal caiu quando meu amigo a empurrou junto com 2 policiais. Eles entraram iluminando tudo com suas lanternas. A luz branca rebateu nas paredes manchadas,
nos restos de velas derretidas e no pano sujo em que tinham enrolado a adaga. Meu amigo veio até mim e segurou meus braços para ter certeza de que eu estava consciente. Eu não conseguia falar porque a garganta estava arranhando por causa da fumaça. Os policiais revistaram os cômodos da casa e a saída dos fundos, mas o mato estava escuro demais e não havia como ver se as mulheres ainda estavam por perto. Um deles apontou sua lanterna para o desenho no chão, mas o carvão estava espalhado. Olhei para o chão com a luz das lanternas se movendo ao redor. Minha foto ainda estava ali, bem no centro do desenho. Estava manchada de carvão e tinha a marca de um sapato a cruzando. Ver meu rosto ali cercado por aquelas linhas pretas me fez sentir que elas já planejavam isso desde antes mesmo de eu aceitar o convite. Era a prova mais clara de que eu não era uma convidada, eu era uma oferenda. Lembro da inspeção rápida que a polícia fez assim que entrou na casa. Mal cruzaram a porta, e um deles pediu que eu ficasse perto do meu amigo enquanto revistavam cada canto. 2 agentes caminharam até a cozinha, onde só encontraram panos úmidos, marcas de sangue e latas vazias. Outro revistou a sala, onde as janelas estavam cobertas com tábuas velhas. As lanternas iluminavam partes do teto rachado e os montes de poeira acumulados nos cantos. Não demoraram nem 10 minutos para percorrer o lugar, porque a casa era menor do que parecia por fora. Mesmo assim, cada quarto tinha alguma marca que indicava que não era a primeira vez que se reuniam ali. Onde eu tinha sido colocada, tudo continuava jogado como elas deixaram. As velas apagadas formavam um círculo incompleto, algumas ainda com o pavio soltando fumaça. A corda estava estendida sobre o chão. O desenho, feito com carvão, continuava marcado com linhas grossas cruzando o piso. Algumas partes estavam borradas pelas pegadas, mas ainda se distinguiam as formas principais. Sobre a mesa, o pano em que a adaga estava enrolada continuava ali, com manchas escuras de sangue seco nas pontas. E a minha foto, que ainda estava no centro do desenho, parecia fora de lugar em meio a tanta desordem. Eu a peguei e senti um peso no peito. Ao vê-la manchada de carvão e terra, um policial me perguntou se eu podia explicar o que havia acontecido. Eu contei o que vivi desde o momento em que cheguei à casa. Contei como elas se posicionaram ao meu redor, como bloquearam a porta e como tiraram a adaga. Não acrescentei nada extraordinário. Não quis exagerar porque a realidade já era clara demais. Ele anotou enquanto eu falava, mas sua expressão se manteve séria. Disse que não havia como deter ninguém se não encontrassem as mulheres e que também não havia testemunhas além do meu depoimento. Meu amigo também explicou como tinha visto que minha localização estava havia bastante tempo no mesmo ponto e decidiu chamá-los por precaução. Nenhum dos policiais parecia surpreso com a história, mas também não tinham ideia de quem eram aquelas mulheres nem por que me queriam ali. Depois de revisar a casa uma última vez, um dos agentes disse que enviariam uma patrulha mais tarde para verificar que ninguém voltasse, mas que não podiam ficar a noite toda. Recomendaram que eu descansasse, que guardasse a foto se isso me fizesse sentir mais segura e que evitasse voltar àquela área. Não tinham mais instruções para me dar. Peguei minhas coisas da mesa, incluindo a bolsa que deixei ao entrar. Verifiquei se meu telefone ainda estava ali e o guardei sem olhar, porque minhas mãos tremiam. Saímos da casa e o ar frio do mato me trouxe um alívio momentâneo ao respirar, sem a fumaça presa lá dentro. Meu amigo me levou para casa em sua caminhonete. Não falamos durante o caminho, e ele olhava para frente concentrado na estrada de terra que era iluminada apenas pelos faróis do carro. Eu olhava pela janela repassando tudo o que tinha acontecido, pois cada detalhe ainda estava claro, e a verdade é que eu não conseguia tirar a sensação de que eu tinha estado a poucos minutos de fazer parte de algo que não conseguiram concluir. A casa ficou para trás, mas o cheiro de fumaça ainda estava na minha roupa.
Não disse nada porque não encontrava palavras para explicar o que havia sentido em pé dentro daquele círculo. Quando chegamos à minha casa, meu amigo ficou um tempo lá fora caso eu quisesse falar. Agradeci por ele ter vindo até mim, e ele insistiu que eu não deveria ir sozinha a lugares que não conhecia. Nessa noite fechei a porta com chave, verifiquei todas as janelas e caminhei pelos cômodos para me certificar de que não havia ninguém dentro. Não era algo que costumava fazer, mas naquele dia não conseguia me deitar sem conferir cada espaço. A foto eu deixei sobre a mesinha, embora tenha demorado para decidir se a guardava ou se jogava fora. Acabei deixando-a ali. Os dias seguintes foram estranhos. Não dormi bem durante semanas, pois cada vez que ouvia um barulho lá fora eu me levantava. Não voltei a aceitar convites de pessoas que eu não conhecia bem. Antes daquela noite, para mim, tanto fazia ir a pequenas festas ou visitar casas distantes se alguém me convidasse. Porém, desde então evito qualquer lugar afastado do povoado. Se tenho que sair, confiro o caminho 2 vezes e sempre aviso alguém. Fecho a porta com chave até durante o dia e deixo a cortina aberta para ver quem se aproxima. Não gosto de ficar em silêncio total, porque a lembrança daquele quarto fica na minha mente e me faz sentir que algo está se repetindo. A polícia nunca encontrou aquelas mulheres. Tampouco encontrou os frascos que elas guardaram quando ouviram a caminhonete. Não havia nomes nem registros. A única coisa que restou foram minhas palavras, as velas apagadas e as marcas no chão. Nenhuma patrulha identificou movimentos na região durante os dias seguintes. Ainda vivo com a certeza de que aquelas mulheres não foram detidas e que estavam prestes a me usar como oferenda em algo que já tinham preparado. Esse pensamento me acompanha o tempo todo. Não é algo que eu conte para chamar atenção nem para provocar medo. É simplesmente a realidade daquela noite. Quando fecho minha casa à noite, faço isso porque eu sei o que vi e porque sei que elas escaparam sem deixar rastros. Talvez um dia venham terminar o que começaram ou talvez não, mas eu ainda vivo com esse medo. Não tenho como saber se elas continuam se reunindo em outro lugar ou se procuram outra pessoa. A única coisa que sei é que eu estive ali, cercada por elas, e que essa experiência ainda me mantém alerta até hoje. Olá a todos! Isso aconteceu comigo no ano de 2015. Eu tinha 20 e poucos anos e trabalhava como gerente em uma cafeteria do centro. Bom, mais que cafeteria, era uma padaria pequena que vendia um pão muito bom. Era daquelas que tem forno de pedra, bem tradicional. Meu turno começava às 5 da manhã, que era quando acendíamos os fornos, então eu tinha que sair do meu apartamento às 4 em ponto todos os dias. Eu morava em um prédio velho, não muito grande, como aqueles construídos nos anos 70. Por fora parecia bom, mas por dentro você começava a notar o quanto era antigo. Corredores com muito eco, lâmpadas que queimavam com frequência e portas que não fechavam direito, essas coisas. Meu apartamento ficava no 3º andar, e bem na frente do meu estava o 313, embora sempre me parecesse estranho porque nesse andar havia um 301 e um 302. Uma vez perguntei e me disseram que a numeração era assim desde que o prédio foi construído, mas nunca entendi por quê, já que só naquele piso tinha esse salto. Era como se o 313 pertencesse a outro prédio. O caso é que toda madrugada, quando eu saía para o trabalho, acontecia a mesma coisa. Eu fechava minha porta e exatamente nesse momento, a porta do 313 se entreabria, apenas o suficiente para perceber e nada mais. A primeira coisa que eu via era um avental azul, desses de cozinha, depois a mão de uma senhora idosa apoiada na borda da porta e então a voz dela. "Boa madrugada, jovem. Já vai para o trabalho?" Sempre igual, sempre a mesma frase, às 4 em ponto. Eu dizia que sim,
que ia cedo porque precisava chegar antes das 5. Ela assentia, embora quase nunca eu conseguisse vê-la inteira, só a silhueta da cabeça se movendo atrás da porta. E então ela dizia sempre a mesma coisa. Eu já não durmo mais, então se quiser passe para pegar um café. Mas ela nunca abria mais a porta, nunca mostrava o rosto por completo, e nunca consegui ver o interior. Só via aquela fresta, a escuridão, a silhueta da cabeça, o pedacinho do avental azul e um cheiro forte de sabão. Era como de roupa recém-lavada, mas misturado com algo velho, como se o aroma estivesse preso em um quarto fechado por muito tempo. Eu sempre agradecia, dizia que não, que estava com pressa e pensava que era uma senhora idosa que vivia sozinha e não dormia. Tinha até certa ternura por ela, para falar a verdade, mas mesmo assim nunca aceitei o café. Eu não me sentia confortável entrando em um apartamento que nunca tinha sido aberto de verdade. Isso durou meses, exatamente igual, até uma noite em que estava garoando e fazia mais frio que o normal. Eu saí para ir à padaria e, por alguma razão, olhei para a porta do quarto 313. Não sei explicar, mas senti algo. Me pareceu estranho, e talvez até senti um pequeno alívio por não haver ninguém ali naquele momento, como se meu corpo estivesse tenso sem que eu percebesse. Mas justamente quando eu ia descer as escadas, ouviu-se um baque seco dentro do apartamento. Um golpe forte, muito claro, como se algo muito pesado tivesse caído. Eu voltei correndo, me aproximei da porta e perguntei: "Senhora, está bem?" Silêncio total. Comecei a bater na porta e sentia tudo lá dentro completamente quieto, como se nada tivesse acontecido. Não um silêncio normal da noite, mas como se lá dentro não estivesse acontecendo absolutamente nada. Foi muito estranho, porque pelo barulho alguma reação tinha que haver. Desci e fui direto falar com o porteiro, que dormia numa cadeira perto da entrada. Disse que achava que algo tinha acontecido com a senhora do 313, e ele abriu os olhos devagar e me respondeu irritado: "Que senhora, pô?" "A do 313, a que mora na minha frente", eu disse. O porteiro ficou me olhando como se eu tivesse dito uma besteira. "Mano, não mora ninguém lá." Eu ri um pouco, pensando que ele não estava entendendo. Expliquei que todas as madrugadas abriam a porta para se despedir de mim. Falei do café, do avental e da senhora que aparecia. E foi aí que a expressão dele mudou. Ele se levantou de repente e disse: "Venha comigo, vou te mostrar uma coisa, mas não toque em nada." Subimos. Ele puxou um chaveiro enorme e procurou uma chave enferrujada. Quando abriu o quarto, entrou primeiro, e o cheiro me atingiu imediatamente. Não era o mesmo cheiro de sabão. Era cheiro de poeira acumulada por anos e algo guardado por tempo demais. O apartamento estava completamente destruído. As paredes estavam descascadas, tinha manchas de umidade, os armários estavam sem portas e a cozinha era só um casco enferrujado. Não havia móveis, nem cadeiras, nem qualquer sinal do que poderia ter provocado o barulho que eu ouvi. Disse ao porteiro que era impossível, que eu via a senhora quase todos os dias, que ela me oferecia café e que eu tinha acabado de ouvir um barulho forte. Ele pediu proteção a Deus e segurou meu braço. "Não deveríamos estar aqui", ele disse. "E você não deveria ver isso." Eu insisti, dizendo que não entendia nada, que se ele sabia de alguma coisa, que me contasse. Mas ele não disse nada enquanto estávamos lá. Saímos, ele fechou bem a porta e, já descendo as escadas, ele me olhou e disse: "Cara, na verdade você não é o primeiro." Ele parou no meio do caminho e me contou. Disse que em 2007 morava uma médica no mesmo apartamento em que eu estava. Uma médica jovem, com horários estranhos, e que às vezes saía também de madrugada, perto das 4 igual a mim. E ela também tinha ouvido uma voz que falava com ela dali. Não a voz de uma senhora, mas de um homem mais velho. Um senhor que a cumprimentava por trás da porta do 313
sem abrir mais que uma fresta e que dizia sempre a mesma coisa. Bom dia, senhorita. Eu já não vou dormir mais. E também oferecia café para ela levar. Quando a médica reclamou, chamaram a manutenção e abriram o apartamento para ver se alguém tinha entrado lá. Estava exatamente igual àquele momento, abandonado, em ruínas, sem móveis e sem sinais de que alguém pudesse se esconder ali. Até pensaram que a médica tivesse alucinado, que era por falta de sono, ou porque talvez tomasse algo para aguentar os plantões. Ela se mudou poucas semanas depois e nunca explicou por quê. O porteiro me pediu para nunca mais olhar para aquela porta quando eu saísse, para não responder se ouvisse algo e para não aceitar nem café nem conversa, nada. Eu parei de sair de madrugada e mudei meus horários. Alguns meses depois fui embora e deixei aquele prédio. Não posso dizer que vivi o resto do tempo lá com medo, porque durante o dia não sentia nada. Nunca soube quem realmente viveu naquele apartamento, e agora é só uma lembrança. Uma lembrança muito precisa, e ainda posso ouvir. Eu já não durmo mais. Isso aconteceu comigo quando eu tinha cerca de 14 anos. Foi em 2020, no inverno do Canadá. Na época, o confinamento era obrigatório. A cada 2 dias tínhamos aula na escola e nos outros era online. Então, depois da minha aula online, eu tinha que praticar a minha parte de atuação para a aula de teatro. Como todo mundo estava em casa, eu não queria incomodar ninguém com a minha voz alta e meus gritos. Então decidi ir para a floresta. Vocês precisam saber que eu moro na floresta. Eu realmente não tenho vizinhos e ninguém anda pelos bosques atrás da minha casa, já que é uma propriedade privada. De qualquer forma, perguntei à minha irmã se ela queria me acompanhar, mas quando saímos ela disse que estava com uma sensação estranha e não queria mais ir junto, e então correu de volta para casa. Então, em vez disso, eu apenas peguei meu cachorro, que é um pug. Ele é muito sociável e carinhoso. Ele até fugiria com um sequestrador. Então eu desci a minha propriedade para entrar nos bosques atrás das árvores e peguei o caminho de madeira. Eu conheço aquele caminho como a palma da minha mão. Nunca me perdi. Enquanto eu caminhava com meu cachorro, gravei um vídeo de mim mesma para ver o que eu precisava melhorar na minha atuação. Foi quando eu vi alguém atrás de mim. Claro que virei para olhar a pessoa. Até hoje não sei se era um homem ou uma mulher, mas essa pessoa estava coberta da cabeça aos pés com cobertores e casacos sujos. Ela tinha uma sacola plástica, daquelas pretas usadas em restaurantes para o lixo. Era enorme. Eu ainda lembro até hoje dessa visão. Eu só conseguia ver os olhos da pessoa. Na outra mão tinha um objeto com aparência afiada que eu não conseguia identificar. Por instinto comecei a andar mais rápido, porque literalmente ninguém nunca vai para aqueles bosques, especialmente em um inverno de menos 34 graus. Mas o meu cachorro não estava indo para frente. Ele ficou parado sem mover 1 centímetro. Ele encarava aquela pessoa e então começou a latir. Foi aí que eu soube que havia algo errado, porque meu cachorro nunca late e gosta de todo mundo. Mas naquele momento, eu conseguia perceber que a situação não era segura. Então assobiei para ele e ele andou, mas com a cabeça virada para trás e a pessoa começou a rir. Enquanto ria, disse: "Eu nem tenho medo de cachorros." Na minha cabeça eu me perguntava por que alguém diria algo assim. Então eu andei mais rápido, dizendo ao meu cachorro para me seguir, e ouvi a neve fazendo barulhos de estalo. A pessoa estava andando mais rápido e começou a me seguir. Aí foi demais para mim. Peguei meu cachorro no colo e comecei a correr. Eu conseguia ouvir o estranho correndo atrás de mim. Então cheguei a um beco sem saída. 3 pensamentos passaram pela minha cabeça. Primeiro,
seguir em frente entre as árvores até encontrar um caminho. Segundo, pular do penhasco de neve que tinha pelo menos 3 metros de altura. Terceiro, voltar pelo caminho e correr pela minha vida. Tudo isso sabendo que eu teria que carregar meu cachorro nos braços ao mesmo tempo. Eu não pude pensar por muito tempo, então ouvi os passos do estranho na neve e decidi pular do penhasco com meu cachorro no colo. Eu estava sendo engolida pela neve fofa. Aqui no Canadá, a neve pode ter até 1 metro de altura no chão. Eu não estava com meu traje de neve. Eu estava congelando e gelo estava se formando nas minhas pernas e nas minhas mãos. Eu achei que ia morrer, mas meu cachorro começou a cavar para me tirar dali. Eu o peguei de novo e corri em direção ao segundo penhasco à minha frente. Olhei para trás e vi aquele estranho pela última vez. Ele estava com a mão esquerda na testa, olhando para a esquerda e para a direita no horizonte, tentando me encontrar. Quando me avistou, começou a andar em minha direção. Corri o mais rápido que pude, seguindo o caminho que eu sabia que levaria para a rua em frente à minha casa. Corri por minutos com meu cachorro nos braços no frio congelante. Voltei para casa e decidi agir como se nada tivesse acontecido. Apenas fui para o meu quarto e fiquei encarando a parede. Eu não sei quais eram as intenções daquela pessoa, mas espero nunca encontrar ela ou alguém como ela novamente. Quando eu tinha 16 anos, houve algumas semanas em que eu simplesmente sentia que estava sendo observado. Aquela sensação incômoda em que toda sombra parece parada demais e todo reflexo parece demorar para se mover quando você se move. Eu dizia a mim mesmo que estava só sendo paranoico. Os nervos da minha mãe tinham passado para mim. Ela também andava assustada ultimamente, sabe? Disse que um homem em uma van velha parou ela uma manhã enquanto caminhava, pediu direções e depois insistiu para que ela entrasse no veículo para mostrar a rua. Ela disse não, obviamente, e voltou para casa apressada, mas a voz dela tremia o tempo todo enquanto me contava. Ela tentou rir da situação, mas eu percebia que ela estava realmente abalada. Alguns dias depois, eu comecei a pegar o caminho mais longo para ir da escola até em casa. Ele acrescentava uns 15 minutos, dando a volta nos quarteirões em vez de cortar pelo beco estreito que passava entre as casas antigas na beirada da cidade. O beco era só uma passagem curta, 2 cercas, pavimento rachado e algumas árvores inclinadas que bloqueavam a luz perto do pôr do sol. Era inofensivo. Sempre tinha sido. Depois da história da minha mãe, até a ideia de passar por ali sozinho me deixava meio estranho, até o dia em que eu decidi usá-lo de novo. Era uma daquelas tardes de fim de outono em que o ar cheira a fumaça das fogueiras nos quintais das pessoas. Eu estava cansado das provas e o céu tinha aquele aspecto plano e sem cor que vem antes da escuridão. Eu queria chegar em casa rápido, fazer um chá, colocar meus fones e dizer a mim mesmo que ia ficar tudo bem. O beco parecia diferente naquele dia. Sempre parecia nos meses mais frios, na verdade. As trepadeiras nas cercas secavam, o vento carregava pedacinhos de papel e folhas que corriam ao redor dos seus pés. Havia uma poça d'água da chuva da noite anterior, e o reflexo dos postes de luz brilhava nela. Era o único ponto de claridade no cinza. No meio do caminho, eu ouvi um carro. Não era incomum, mas havia algo no som lento dos pneus nas pedras que me fez virar para olhar. Havia uma van parada na entrada do beco, bege ou talvez meio da cor de uma geladeira velha, para falar a verdade. Eu mal conseguia distinguir a silhueta de um homem atrás do para-brisa. Ele não se mexia, apenas estava ali. Por um segundo pensei que talvez estivesse esperando alguém, mas o fato de os faróis não estarem totalmente ligados dava uma sensação mais intencional, como se ele quisesse me ver sem ser visto. Continuei andando, tentando não parecer nervoso,
mas minhas mãos estavam suando e meu coração doía no peito. A van avançou devagar. Eu peguei meu celular, daqueles flip antigos, quase não funcionando, e fingi falar com alguém. Eu nem tinha sinal ali, mas comecei a murmurar como se tivesse alguém na linha, forcei uma risada e disse que já estava indo para casa. A van, no entanto, continuou se aproximando. Agora eu conseguia vê-lo mais claramente, e ele era um homem talvez perto dos 50 anos. Ele abaixou o vidro até a metade e disse que precisava de ajuda para encontrar uma rua, que só precisava de algumas direções. O tom dele era amigável, quase ensaiado, como alguém que repetiu aquilo centenas de vezes. Eu disse que não sabia nomes de ruas e tentei continuar andando. Ele não foi embora e disse para eu ir até lá por um segundo. Senti minha garganta fechar. Os olhos dele olharam para o meu celular e depois de volta para mim. A expressão que ele fez não era de frustração ou raiva, era mais como algo calculado e frio. Algo em mim se rompeu então. Acabou a falsa calma, a tentativa de parecer tranquilo, e eu me virei e corri na mesma hora. Não um trote, mas uma corrida desesperada, rápida o bastante para minha mochila bater contra meu lado e minha respiração quase falhar. Não parei até ver a rua aberta no fim do quarteirão. Quando olhei para trás, a van tinha sumido. Eu contei para a minha mãe naquela noite e ela não acreditou em mim. Disse que eu tinha me assustado por causa do que aconteceu com ela e que eu provavelmente inventei, talvez para chamar atenção, segundo ela. Ela ainda fez o namorado dela me acompanhar até a escola no dia seguinte, só para provar que não tinha nada lá. Quando nada aconteceu, ela me deu aquele olhar de quem diz, eu te disse, e então eu deixei para lá. Mas algumas semanas depois, outra coisa aconteceu. Eu ouvi minha mãe falando ao telefone tarde da noite. Ela achava que eu estava dormindo, mas eu conseguia ouvir através da parede, e ela estava sussurrando. Ela disse que a polícia tinha ido ao trabalho dela naquela tarde, perguntando sobre uma van que batia com a descrição que ela tinha dado antes. Bege clara e modelo antigo. Aparentemente tinham encontrado a van abandonada na saída da cidade, perto de uma estrada de acesso que levava para o mato. Dentro havia caixas de roupas femininas e uma câmera. O policial disse que as roupas pareciam ser de mulheres, mas também de algumas adolescentes. E foi pouco depois disso que minha mãe nos mudou dali, apenas um mês depois. Disse que era porque o emprego dela estava mudando de lugar, mas eu sabia que não era bem isso. Anos depois, sempre que eu caminho sozinho em algum lugar, às vezes sinto aquela sensação estranha de novo. Eu sempre olho para trás e, obviamente, nunca tem ninguém. Todavia, essa ansiedade é algo horrível, e eu realmente espero que nenhum de vocês um dia tenha que sentir isso.